Abramos as nossas Bíblias. A Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo de número 12, verso 1 e 2, ou 1 a 2. Diz assim o texto sagrado: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sei se todos sabem, mas nas estações de trem da Inglaterra é proibido beijar nas despedidas. Então, se você estiver imaginando fazer um tour na Europa por esses dias, esteja avisado que aquelas despedidas longas e românticas precisarão ser dispensadas, porque existem inclusive placas demonstrando que não se pode beijar nas estações inglesas. Antes que nós estranhemos por demais esse fato, precisamos entender o porquê dessas proibições. Os ingleses fizeram uma pesquisa e ficou comprovado que grandes e longas despedidas acabavam atrapalhando as linhas de trem, porque os trens precisavam sair e as pessoas não deixavam o trem sair porque estavam se beijando, se despedindo. Então eles acabaram emitindo esta lei em proibição. Devemos lembrar, meus irmãos e irmãs, que a Inglaterra, diferente do Brasil, é um país que a sua linha de trens é muito mais antiga do que a nossa. Nós temos pouca tradição em relação à linha de trem. Nós somos muito mais voltados para rodovias. Então essas leis, essa lei, por exemplo, ela surge já num contexto antigo e tem se preservado até hoje, virou tradição. Mas eu creio que esse nosso estranhamento acerca das despedidas também é algo a considerarmos. Por que eu digo isso? Porque é interessante ver que a lei, ela alcançou, neste caso, os afetos. A lei regulou as despedidas. Isso é interessante porque demonstra que, para os ingleses, neste caso, os afetos não são algo inviolável em relação à organização, a organização de trens, por exemplo, mas que é possível sim regrar os afetos e sentimentos. Isso é interessante para nós por causa de um elemento que é primordial para o cristianismo, que é o culto. O culto a Deus, ele é algo que precisa ser pensado em como os evangélicos brasileiros lidam com o culto em relação aos seus sentimentos e afetos. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas acabam não medindo ou não tendo medida alguma em regulamentação a isso. E aí nós ficamos sabendo de coisas cada vez mais estranhas acontecendo em alguns cultos ditos evangélicos. Por exemplo, sabemos que existem círculos evangélicos que a distribuição no meio de culto, a distribuição de itens como rosa ungida, sabão ungido, sal ungido, e o culto então se torna um grande trânsito de mercadorias ungidas. Isso ao sabor do desejo de alcançar o benefício divino. Em alguns círculos, até mesmo o paletó é jogado sobre os fiéis, o paletó suado do pregador,
entendendo que ali existe algum tipo de espiritualidade que as pessoas podem se beneficiar. E pasmem, meus irmãos e irmãs, até pessoas cuspindo nas outras no culto, isso tem em alguns círculos evangélicos. De fato, esse tipo de exagero precisa ser coibido, precisa ser proibido em relação ao culto. O texto que lemos, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a entender acerca do culto. É um dos poucos textos da Bíblia onde existe uma clara delimitação do que é o culto. Você não irá encontrar muitas definições de culto. Aqui em Romanos, no capítulo 12, existe uma clara definição de culto, pelo menos da forma como o culto deve ter. E o culto, ele é racional. É isso que o texto trata. O texto está falando acerca do culto. Paulo, até o capítulo 11, a Epístola aos Romanos, explicou várias doutrinas. Agora está na hora de colocar em prática. E ele começa por aquilo que ele acredita mais importante, o culto. E é assim que nós entramos na segunda parte da Epístola aos Romanos, para tratar dos efeitos práticos da doutrina. Ele inicia acerca do culto. E o que ele tem a dizer acerca do culto? Que o culto é racional. Mas ele diz mais, existem dois motivos para que o culto seja racional. Primeiro, porque é no culto que é o lugar onde nós iremos apresentar os nossos corpos. Os nossos corpos serão apresentados a Deus no culto a Ele. E o culto também é o lugar de renovação da nossa mente. Então hoje nós veremos esses três faróis que nos direcionam a entender o que é o culto cristão. Primeiro, e o carro-chefe, é que o culto é racional. O culto é racional. E antes, precisamos entender o que é culto nesse texto, porque às vezes pode existir um certo mal entendido aqui. O culto aqui não é um culto privado, não é um culto particular. Às vezes nós pensamos em culto, em adoração, como se fossem sinônimos, e nem sempre o são. Por exemplo, um texto bíblico muito lembrado de nós e querido por nós é o texto onde Jesus Cristo está combatendo os fariseus, que faziam longas orações nos ambientes abertos para serem vistos pelas pessoas. E Jesus coibiu esse tipo de ação, dizendo: olha, não façam como os fariseus, que eles fazem orações para serem vistas. Quando você for orar ao Pai, você vai ao teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que em secreto te vê e te abençoará. Esse tipo de adoração é uma adoração particular. Não é esta que o texto está tratando. A palavra culto aqui, já utilizada no livro Romanos, significa serviço sagrado. Não é culto devocional. Então nós não podemos confundir as esferas de atuação da adoração. Existe sim o espaço de uma adoração devocional. Nós praticamos como cristãos e cristãs as nossas orações em casa, praticamos como cristãos e cristãs as nossas leituras bíblicas em casa. Isto faz parte da esfera devocional. Não é o que está sendo tratado aqui. O que está sendo tratado é o culto quanto comunidade, o culto quanto assembleia, o culto quanto coletividade. Não é uma adoração devocional. Por isso, senta-se no texto, a ideia de culto coletivo. A palavra grega para isso é latreia, só para se ter uma clareza disso, que geralmente é ligado ao culto, serviço de culto. Ela ocorre, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que não foi Paulo que escreveu, diz assim: ora, a primeira aliança, Hebreus 9:1, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, só para te certificar que a palavra serviço sagrado pode ser também traduzido por culto. Isso está em Hebreus capítulo 9. Caso você precise falar desse texto para alguém, você tem um outro texto onde repete o mesmo termo. Então a palavra culto aqui é entendido como serviço sagrado. E aqui o culto ele é coletivo. Já no início, Paulo já começa dizendo a toda a igreja: rogo-vos, é plural, eu não rogo a você, não rogo a ela, eu rogo a vocês todos,
que apresenteis os vossos corpos, etc, etc. Enfim, o texto aqui ele está falando que o culto ele é coletivo. A ideia de culto aqui é coletivo. E a ideia do culto racional é interessante, porque quando Paulo começou a conceitualizar ou definir culto, ele partiu dessa definição: o culto é racional. Ele poderia ter dito ou utilizado outros termos. Ele poderia dizer: o culto ele é bonito. O culto não é bonito. O culto não é bonito? Há beleza no culto, há estética no culto. Eu tenho certeza que este culto, nós poderíamos dizer que é um culto agradável, um culto bonito. Mas não foi esse o termo que Paulo utilizou para ser a linha definidora do culto, seu princípio de organização e de entendimento do culto. Ele escolheu uma palavra, escolheu: o culto é racional. Poderia ter escolhido outra, mas ele queria despertar a atenção de que existe uma razão que governa o culto, e isto vem primeiro, vem antes da estética. O culto pode ser belo. Por exemplo, nós estamos aqui geralmente bem trajados, bem trajadas, porque nós entendemos que para Deus devemos estar preparados da melhor maneira possível. Então é natural que nós temos apreço pelo Senhor, isso se demonstra até mesmo nas nossas vestes. Mas o culto não é chamado a atenção para isso, mas sim para a sua racionalidade. O culto, ele não tem também o princípio de ser terapêutico. O que é terapia? Eu sei que é uma palavra mais moderna, mas a ideia é que o culto não é para causar bem-estar. Eu vou lá para me sentir bem. Se eu me sentir bem no culto, então o culto foi aceitável, foi um bom culto. O culto não tem o objetivo de causar bem-estar. Mas então você está dizendo que eu preciso me sentir mal no culto? Também não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o culto não é lugar para o teu endosso, para a tua aprovação. Porque, afinal de contas, o culto não é para você, não é para mim. O culto é para Deus. É Ele que deve ser quem vai julgar se o culto está sendo bom ou não. Não somos nós que vamos apreciar ou endossar o culto a Deus. É Ele que vai e já está observando o nosso cultuar. Então, muitas outras coisas poderiam ser ditas acerca do culto, mas o culto aqui ele é dito e destacado como racional. Porque o culto, como eu disse, ele é para Deus. E ele se reserva no direito de aprovar ou reprovar o nosso culto. Vamos utilizar a nossa memória e nos lembrar do primeiro culto oferecido a Deus na história. O primeiro culto oficial foi o culto oferecido pelos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Se olharmos bem para aquele ato, aquele ritual, deles trazerem ofertas para serem entregues por Deus, o percentual ali não é dos melhores para nós. 50% da congregação que se reuniu ali foi reprovada. A congregação de duas pessoas, por assim dizer, Caim e Abel. Mas 50% do culto, das pessoas que foram apresentar o culto, não foram aprovadas por Deus. Deus aprovou Abel, o 50% positivo, aquele que levou a ele um sacrifício aceitável e tornou por isso o seu culto aceitável. Caim apresentou um culto imperfeito, porque segundo o que depreende-se de Gênesis 4, é que Caim ele tinha um proceder negativo. Se procederes bem, não serás aceito. Porventura, se procederes mal, o pecado jaz à porta, etc, etc. Ou seja, Caim não tinha um bom procedimento, logo o seu sacrifício não foi aceito, porque não era nem tão pouco um sacrifício, era uma oferta de bens agrícolas. Por isso nós precisamos ter esta clareza. O culto que apresentamos a Deus, ele pode não estar sendo aceito. Estarmos aqui não obriga a Deus compulsoriamente a aceitar teu culto. Deus não é obrigado a aceitar teu culto. Nós lemos na liturgia que Deus se queixa, porque algumas pessoas pensaram que vir à igreja era automático. Eu estou vindo à igreja e Deus está aceitando meu culto. Não é assim não. Malaquias, no capítulo 1, verso 13, diz que não. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta.
aceitaria isso da vossa mão? Deus diz que não, ele não aceita qualquer coisa não. Então você pode estar aí feliz da vida, Deus pode estar dizendo, não, você está aí cantando, eu não estou aceitando nada não, porque a sua vida é uma vida que precisa de reparo, uma vida torta, é uma vida que não obedece à minha vontade. Você pode se esgoelar aí se você não estiver seguindo as Escrituras, fazendo aquilo que é do agrado de Deus, a vontade de Deus, o seu culto não está sendo aceito. Nós precisamos ter esta harmonia, saber que Deus ele irá aceitar o culto que ele verificar que está de acordo com a sua vontade. É o que Malaquias diz. Os israelitas pensaram que Deus estava preso ao automatismo. Isso é automático, eu vou lá e Deus vai aceitar meu culto. E aí eles começaram a trazer sacrifícios defeituosos. Deus prescreveu que tipos de animais deveriam ser entregues a ele, isso está em Levítico. Esses animais deveriam ser melhor do que nós tivéssemos, do que tinha-se na época. Foi este o entendimento, por exemplo, de Abel, que levou o melhor das suas gorduras. Mas em Malaquias, as pessoas estavam levando qualquer coisa. Então, olhavam para o rebanho e pensavam assim, bom, qual que é o cordeiro mais aleijado que eu tenho aqui, que eu vou levar para Deus? Qual que é o boi aqui mais manco e velho, esse eu vou levar. Começaram a levar, isso está de Malaquias, e Deus se queixou e falou, eu não aceito isso, eu não vou aceitar esse teu culto. Estão dizendo que a mesa do Senhor era de dar náuseas, ou seja, via-se a fileira de animais que estava diante do sacerdote para que ele viesse a sacrificá-los, e as pessoas ficaram achando aquilo um espetáculo terrível, horroroso. A mesa do Senhor é terrível. Esta era a imagem que se passava, porque se estava oferecendo a Deus qualquer coisa. Mas Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa, Ele não aceita qualquer coisa. Por isso, nós precisamos ter uma atenção, porque o culto possui uma lógica, possui uma razão de ser para que Deus possa aceitar. E quais são os motivos pelo culto o culto pode ser aceito? Nós vamos ver a partir de agora. O culto não apenas é racional, mas o culto é o lugar de apresentarmos os nossos corpos, né? Rogo-vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício a Deus. O que significa apresentar o corpo a Deus? Este texto, meus irmãos e irmãs, a Epístola de Paulo aos Romanos, foi uma carta escrita na Grécia, região de Corinto. Lá existia na cultura um pensamento muito voltado para as coisas do espírito ou da mente. Por exemplo, você já ouviu falar aquela expressão muito comum em cemitérios, né? Muito comum em ofícios fúnebres. Está diante de nós um corpo, mas o corpo não tem importância, o que tem importância é a alma. Este é um pensamento grego, onde o corpo é desprezado e a parte imaterial é prezada. A Bíblia discorda disso. Tanto é que a ressurreição é uma prova clara disso. Jesus Cristo, ele, após morto, o Espírito foi para Deus por ser homem, mas ele volta e ressuscita com seu corpo. O corpo para o cristianismo é fundamental. A ressurreição de Cristo é o pilar da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, disse Paulo, somos os mais miseráveis dos homens e das mulheres. Enfim, o corpo é importante. E Paulo está utilizando essa palavra para lembrar-nos, olha, cuidado com esse pensamento grego, esse pensamento aí que é muito valorizado, tanto em Roma quanto na Grécia, do que importa é a alma, é o imaterial, os afetos, as emoções. Isto não é bíblico. Nós precisamos ter a clareza de que o que Deus quer é o nosso corpo, é estarmos aqui com o nosso corpo. Deus se interessa com o nosso corpo. Por isso que no texto existe uma clara analogia, uma clara metáfora, um claro simbolismo em relação a como era o sistema sacrificial no Antigo Testamento. A linguagem é uma linguagem cerimonial. Rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo,
agradável a Deus. Veja como era feito o sacrifício no Antigo Testamento. O que eu vou relatar aqui é algo de conhecimento público, eu creio, mas que está descrito no capítulo 1 de Levítico. Capítulo 1, versículo 1 a 9, você encontrará o que eu vou dizer agora. Como era feito o culto no Antigo Testamento? Primeiro, o israelita precisava levar ao tabernáculo ou ao templo uma vítima, um animal vivo, ou um carneiro, ou um boi, mas precisava levar um animal vivo. Por isso Paulo está utilizando a presente o sacrifício vivo. Esse animal precisava ser santo. Como assim santo? Ele precisava ser separado. A palavra kadosh, ela não significa só pureza, significa separação. Esse animal precisava ser separado para o rito do sacrifício. Então você levava o seu animal para o sacerdote, ele dizia assim, impunha as mãos aí nesse animal. E a pessoa impunha a mão nesse animal, e o sacerdote falou, ok, esse animal lhe representa agora. Agora ele está santificado, ele é o teu animal, a vítima para o teu sacrifício, para o sacrifício que você vai oferecer. E aí o animal era morto pelo sacerdote, pelos levitas que estavam ali, e sendo morto, ele era queimado. Por isso que a ideia do holocausto. O holocausto é queimar. E aí aquilo subia. E alguns textos, vários textos bíblicos dizem que aquilo era um aroma agradável a Deus. Por quê? Porque Deus gosta de churrasco, Deus gosta de carne? Não é esta a ideia. Mas é porque o princípio de justiça instaurado por Deus estava sendo observado pelo pecador. O pecador se reconhecia pecador e ia até o expediente que Deus disponibilizou, que era o tabernáculo ou o templo, e fazia conforme as regras que deveria ser feito. Isso era agradável a Deus. Por isso que o culto do Antigo Testamento ele tinha esse aspecto. Você levava um animal, culto vivo, esse animal era santificado para o teu uso, para representar você, e isto era agradável a Deus. É a mesma linguagem que está em Romanos, uma palavra cerimonial. O culto está sendo contemplado aqui. E as etapas desse texto, eles dizem respeito não apenas ao Antigo Testamento, mas a nós, no Novo Testamento também, que estamos aqui. Nós estamos aqui no culto a Deus, e nós viemos obedecer ao Senhor. Estamos trazendo os nossos corpos. Sim, o meu corpo está aqui, o teu corpo também. Significa que nós estamos aqui por inteiro. Nós estamos fazendo tudo aquilo que está nas nossas disposições de obedecer a Deus. Estamos trazendo o nosso corpo para que, juntamente com outros corpos, eles se reúnam e formem uma coletividade, uma irmandade, uma fraternidade, um povo. É isso que Deus quer. O nosso corpo está sendo apresentado aqui, como no último dia também será. Quem puder ler depois, em Apocalipse, no capítulo 20, a descrição do último dia, onde Deus reúne todos os corpos, tanto de ímpios quanto de justos. Então o desprezo ao corpo não é algo bíblico. Estar aqui é significativo. Você veio, você está aqui. Isso significa muito para Deus. Então não pense em nenhum momento com demérito que o teu culto não conta com a tua presença. Você está aqui, está apresentando o teu corpo, você está se esforçando para cultuar conforme Deus ordena. E o culto ele é santo, nós nos santificamos. Nós nos santificamos para este momento, nós nos consagramos, nós separamos um recorte de tempo, nós recortamos um espaço de lugar para estar aqui. Nós estamos santificando as nossas ações para nos apresentarmos neste dia. Portanto, meus irmãos e irmãs, estar aqui é o primeiro passo para apresentar, para satisfazer o culto racional. Nós estamos apresentando os nossos corpos, estamos dizendo, Senhor, nós estamos aqui. Mas veja, nós temos pecados, nós temos falhas, nós somos imperfeitos. Sim, como sempre seremos até o final. Entretanto, a partir do momento que você continua insistindo, vindo aqui,
Isso demonstra a graça de Deus sobre a tua vida e como o Espírito Santo tem trabalhado. Por fim, meus irmãos e irmãs, trazer o nosso corpo é buscar a aprovação de Deus. Isto sobe a Deus como um cheiro suave, utilizando a comparação do sacrifício. Deus se agrada porque nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Por isso, estar presente no culto é manifestar o respeito que você tem à lei de Deus. Você saiu de tua casa, você veio para cá, você veio prestar teu culto. Teu culto é um culto, está sendo um culto racional. Meus irmãos e irmãs, então, o culto é racional, o culto requer a presença do nosso corpo. Mas existe um outro elemento que não pode nos escapar. O que ocorre no culto? No culto, não é apenas o lugar onde nós devemos apresentar o nosso corpo. O culto, ele é o lugar onde as nossas mentes são renovadas. É por isso que estar aqui é o começo, mas não é o fim. Alguma coisa precisa acontecer com a tua mente enquanto você está prestando o culto a Deus. E a palavra renovação, ela é uma palavra extremamente rica. Ela não significa tornar algo novo apenas. O sentido no texto é que ela torna algo novo e superior. Infelizmente, nem todas as traduções conseguem captar isso. Mas a ideia de renovação não é apenas que eu coloquei algo novo, mas é algo novo e superior ao antigo. Então aqui, no culto a Deus, com os nossos corpos, nós damos a oportunidade para que a nossa mente ela seja renovada em relação a um pensar diferente do anterior. Então nós estamos renovando a nossa mente neste exato momento em que estamos participando do culto. A sua mente está recebendo novas informações. Você está pensando de uma maneira superior ao que pensava antes. Tanto quantitativamente, porque nós estamos um dia a mais, mas mais importante do que isso, que é o que o texto está tentando nos apontar, nós estamos pensando superior ao mundo. Porque ele quer que nós nos transformemos, não nos conformemos com este século. Ou seja, existe a forma do mundo. O mundo vai tentar imprensar-nos em uma forma, nos formar conforme a sua imagem. Ele irá dizer a você, você precisa aceitar todas as pessoas como são, elas têm todo o direito de escolher o seu sexo, isso já não é mais binário. O mundo irá dizer isso e irá rotular-nos como antiquados, e outros nomes por assim dizer. Entretanto, biblicamente nós sabemos que existem apenas dois gêneros, o homem e a mulher, porque Deus criou assim. Mas o mundo irá tentar nos conformar. Por isso o texto diz que nós não devemos nos conformar com o pensar desta época. Agora o culto também, ele é pensado de uma forma diferente pelo mundo. Veja, houve um culto prestado a Deus logo que os israelitas saíram do Egito. Eles foram para o Sinai, onde receberam a lei de Deus, e após Deus ter dado os 10 mandamentos, as 10 palavras aos israelitas, Moisés sobe ao monte para receber mais informações e deixa o povo aos cuidados de Arão. Nós conhecemos a história. Aquelas pessoas começam a ter um desejo de cultuar, de adorar a Deus, mas não segundo as Escrituras, não segundo o que a Bíblia descreve. E eles começam então a ficar inquietos com isso e fazem com que seja construído um bezerro de ouro, que era a forma como o mundo na época cultuava. O bezerro era o símbolo de força, não é bem um bezerro, a palavra bezerro não ajuda, era um tipo de boi jovem, o boi no alto vigor das suas forças. Esse era uma palavra mais exata do que bezerro. Bezerro dá a ideia de algo infantil, da vaca. Não, era um boi jovem e vigoroso, símbolo de força. Então os israelitas disseram, faça-nos deuses para que nós venhamos a comemorar isso, comemorar a nossa saída do Egito. E aí fizeram um boi novo, de ouro. E Arão bradou, vamos então, amanhã será festa a Yahvé.
Foi assim que Arão disse. E aí eles começaram a cultuar. Começaram oferecendo sacrifícios, oferecendo holocaustos, mas não demorou muito, aí debandou-se para ser regado a várias emoções, sentimentos, e aí descambou-se para a diversão. E a diversão, entenda-se ali, meus irmãos e irmãs, diversão de licenciosidade, lascívia, luxúria, perversão sexual. Enfim, e aí talvez você pense, puxa vida, que situação terrível, mas aconteceu apenas uma vez. Não, meus irmãos, infelizmente, os israelitas não aprenderam a lição. Moisés, como vocês sabem, chega após ser informado por Deus de que o povo tinha se desviado, desce lá, o julga, há um grande morticínio, muitos são mortos por causa disso. E esse episódio, infelizmente, volta novamente, duplamente pior, porque um rei chamado Jeroboão, tentando fazer um rito competidor com o rito de Deus, que era praticado em Jerusalém, porque Jeroboão inaugura o reino do norte, ele coloca um bezerro de ouro na cidade de Dan e outro bezerro de ouro na cidade de Betel. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 12, 29. Então, em vez de existir um bezerro de ouro, existem dois, no mesmo povo que havia sofrido por causa disso. As pessoas não aprendem, meus irmãos. E mais uma vez, o falso culto a Yahvé foi instalado em Israel, para a vergonha do povo de Deus. Quero destacar que em todo momento o nome do Senhor é chamado no falso culto. Então, o fato de alguém dizer assim, nós estamos fazendo um culto aqui para Deus, é mesmo? Só o fato de dizer isso não quer dizer que o culto é para Deus. Não, mas aqui é o nome de Jesus evocado. Qual Jesus? Porque a Bíblia diz que existem outros Jesus, um Jesus estranho às Escrituras. Então tomemos cuidado para não sermos enlaçados por ritos feitos em alguns círculos evangélicos que às vezes vão ganhando a nossa simpatia, porque parece que dão vazão a vários sentimentos e parece que isso é interessante porque atrai as pessoas. Poderíamos ter dança, poderíamos ter teatro, poderíamos ter estas coisas. Isso são inovações que não pertencem ao culto descrito pela palavra de Deus. Mas tem círculo evangélico X que utiliza. E lá eles adoram Jesus. É o que eles dizem. E eu não posso aferir isso. Por quê? Porque o culto que nós devemos oferecer a Deus é um culto conforme as Escrituras Sagradas, e não conforme os nossos desejos, e não conforme os nossos sentimentos. E isto precisa ser dito, porque o que está havendo em muitos lugares por aí é alguma coisa chamada de culto, e o simples fato de ter um rótulo não qualifica aquilo como culto. Então não se deixe seduzir por coisas estranhas e deixar-se o seu coração enganar-se e ficar deslumbrado com o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos lembrar que as nossas mentes, elas foram transformadas, e o que nós temos hoje é superior. Por isso que o texto vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável de Deus. Porque é isso que o versículo 2 quer nos convencer, dizendo assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, a nossa mente está sendo renovada, estamos aprendendo algo superior agora. Então agora nós podemos transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente que estamos experimentando, para que experimenteis. E aqui o verbo pode ser discernir também. Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para o culto, ela é boa. Por quê? Comparando o culto falso oferecido de bezerro de ouro. Aquele culto era mau. Por quê? Porque não tinha nada a ver com o Deus de Israel. Que Deus que se manifestou e revelou e salvou-os, embora o nome de Yahvé estava sendo dito. Mas as pessoas estavam gostando, elas estavam se divertindo, estavam aprovando. A liderança aprovou. Arão deu lá o seu selo dizendo: olha, amanhã é festa Yahvé, está tudo bem. Não estava nada bem.
Aquele era um culto mau, mas o bom culto, ele é diferente. A vontade de Deus, ela é central. Qual a vontade de Deus? É que o culto ocorra conforme está estabelecido nas Escrituras Sagradas. A vontade de Deus para o culto, ela é agradável e não desagradável. Deus, ele quer que o culto dele exista. Leituras bíblicas, cânticos de louvor, hinos cantados ao Senhor, juramentos, pedidos de perdão e a pregação da palavra de Deus, que é o veículo instituído por Deus para que por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo vá no coração da pessoa por meio da palavra pregada e ocorra algo que é escondido e secreto dos nossos olhos, que é a regeneração. E Deus, de uma forma milagrosa, começa a operar por meio do seu Espírito Santo, através e por meio de sua palavra. A vontade de Deus, ela é agradável, meus irmãos e irmãs. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Por que perfeita? A vontade de Deus é perfeita para o culto, porque o culto, ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Por isso que precisamos tomar cuidado, para que não sejamos enganados por muitos modismos que estão acontecendo ao nosso redor, tão veiculados pelas mídias sociais, e que estão enganando muitas pessoas. Tome cuidado, não é porque em alguns círculos as pessoas ficam chorando, e você fala, eu vou lá porque lá se chora bastante, eu preciso chorar. Ou lá, eu vou ali porque lá as pessoas dão muita risada e estão se divertindo. Não são estas coisas, não são esses elementos que vão tornar o culto aceitável a Deus. O culto aceitável a Deus é o culto que emerge da palavra de Deus, segundo as Escrituras, que Deus estabeleceu. Se você perguntasse para um israelita, se você estivesse passando, supomos que você estivesse passando pelo deserto naquela época, e visse aquelas pessoas se divertindo, e perguntasse para o israelita, o que você prefere? Estar aqui se divertindo, ou estar ali levando o seu bezerro, subtraindo um bem material teu, para apresentar ao sacerdote, pegando aquela fila de pessoas que vão oferecer o seu sacrifício, e voltar a Deus. Veja, voltar para casa. O que eu descrevi era o culto do Antigo Testamento. É o culto do Antigo Testamento. Não parece que existe nenhum tipo de técnica aí. Não existe nada, nenhum efeito que nos seduza. Mas é aquilo que Deus prescreveu. É aquilo que talvez não enche o teu olho. Mas é aquilo que Deus ordenou pela sua palavra. Agora, por isso que os nossos estranhamentos precisam ser objeto da nossa análise. Porque talvez estejamos dando muito prestígio a coisas que Deus não prestigia. Precisamos prestigiar como o culto é organizado pela palavra de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é para o culto, ela é boa. Por quê? Porque a vítima, ela já foi oferecida. Nós que viemos após o Antigo Testamento, nós que já conhecemos o Novo Testamento, sabemos que não precisamos ir a um templo e levar um bezerro, um boi. Nossa vítima já foi oferecida, Cristo Jesus. Ele é a vítima pelo seu e pelo meu pecado. Apresentou-se por mim e por você. Isto é bom. Isto foi o que Deus nos preparou. A vontade de Deus para o culto, ela é agradável, porque ao fazer isso, ao Jesus se entregar por você e por mim, Ele está cumprindo a justiça de Deus. Algo imperioso. Deus é justo. E Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus. Nada a ver com a ideia de Satanás. É Deus que era o objeto da satisfação. A justiça de Deus. E Jesus Cristo fez por mim e por você. Isto foi agradável a Deus. Pareceu bem agradável a Deus. Isto foi perfeito. Porque o culto para Deus, ele é perfeito. Por que perfeito? Porque estava de acordo com aquilo que Deus pré-ordenou há muito tempo que ocorresse. Seu filho viria, encarnaria e morreria pelo seu e pelo meu pecado. Seria a vítima, a nossa vítima oferecida a Deus, para que nós tenhamos a oportunidade
de poder olhar a face de Deus como um amigo, como alguém acessível, uma vítima precisou passar pela morte. Uma vítima precisou ser sacrificada. Então, estar aqui hoje tem um preço de sangue. Estar aqui hoje custou muito. Estar aqui hoje foi um grande investimento de Deus. Se isso não te emociona, acho que existe algum problema na tua adoração. Porque nós, todos nós, justamente deveríamos ir para o inferno, porque todo homem e toda mulher é pecador e pecadora. Mas Deus enviou o seu único filho para que por meio dele fosse vítima dos nossos pecados. E aí então nos introduziu à família de Deus. Meus irmãos, isto precisa nos emocionar. Isso precisa falar em nosso coração. Estar aqui não envolve só você. Estar aqui envolve um grande projeto de Deus. Estar aqui envolve uma grande ordem cósmica que nos escapa. E por mais tempo que passemos aqui neste lugar santo, que foi separado para Deus, para o adorar, nós não vamos conseguir contemplar tudo isso, mas as nossas mentes serão renovadas. Toda vez que viermos aqui, estaremos dando a oportunidade, ou tendo a oportunidade das nossas mentes pensarem os pensamentos de Deus. E a sua mente, neste momento, por meio desta pregação, está sendo ocupada pelos pensamentos bíblicos. A sua mente está sendo renovada. O culto está sendo bom, perfeito e agradável a Deus. E você está apresentando, portanto, um culto racional. Meus irmãos e irmãs, eu comentei no início do sermão acerca da palavra culto, que é um culto coletivo e não um culto particular, mas eu omiti um detalhe importante. A palavra racional, em grego, significa lógica. O culto, ele é lógico. O culto tem que ter uma lógica bíblica. Portanto, precisamos tomar cuidado com algumas afirmações de alguns lugares que dizem e que impõem uma forma estranha de pensar que parece espiritual, mas não é. Por exemplo, nós sabemos que devemos cultuar a Deus no domingo, no dia do Senhor. Mas alguns dizem assim, olha, eu não vou à igreja no domingo, eu não guardo o domingo, eu guardo todos os dias, porque todos os dias são iguais. A minha vida é um culto. Bonito, né? Achei bonito essa frase. Ela é bíblica? Não é, mas é uma frase bonita. Primeiro, se todos os dias fossem iguais, eu lhe pergunto, por que nos 10 mandamentos está lá o 4º mandamento? Na santificação e lembrança de um dia. E por que no Novo Testamento, o relato que temos dos apóstolos é que a observação de um dia para o culto foi mantida. Não no 7º, mas agora no 1º dia, do domingo, dia do Senhor. Então, algumas afirmações parecem e querem se fazer parecer mais espirituais que a Bíblia. Cuidado, meus irmãos e irmãs. Esta é uma atitude, este é um pensamento satânico. Veja que Satanás, ele utiliza esse mesmo pensamento de exagerar as coisas para nos levar ao engano. Quando ele instigou Jesus Cristo a pular do pináculo, o que ele diz? Olha, pula aí, os seus anjos, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que segure na sua mão. Bonito, não é bíblico, mas é bonito. Não é bíblica a interpretação que Satanás está fazendo, que está exagerando. Não é exatamente isso que o texto quer dizer para ficar tentando Deus, como Jesus Cristo rebateu. Então, cuidado, essas expressões parecem espirituais, mas querem fazer-nos desviar do caminho. Muito cuidado com afirmações que têm aparência de espiritualidade, mas não são bíblicas. Não. Deus escolheu um dia para cultuar. O dia que nós cremos foi o dia que o Senhor ressuscitou. E nós estamos no 1º dia da semana, entregando os nossos corpos a Deus de uma maneira lógica. Porque para mim parece ser ilógico pensar que alguém sequer quer-se mais espiritual do que Deus. Porque Deus escolheu um dia para santificarmos, para cultuar.
e nós estamos obedecendo aquilo que está prescrito na sua palavra. Nós guardamos o sábado cristão, o dia do Senhor, e o faremos até que o Senhor retorne para nos levar para si. O sábado, o descanso de Deus, que Deus instaurou para cultuarmos, ele é o prenúncio para o grande sábado que viremos viver. O sábado não é um fim em si mesmo. O autor de Hebreus diz que ainda resta-nos um sábado, um descanso final, onde nós estaremos com Deus para sempre. As coisas aqui são apenas sombras daquilo que experimentaremos no futuro, e estarmos aqui é uma demonstração de fé nas Escrituras Sagradas. Portanto, muito cuidado com estas pessoas que tentam fazê-lo ou fazê-la desviar do caminho, com ditos aparentemente espirituais, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Deus santificou um dia. Continue sendo bíblico, continue sendo lógico, sendo lógica. Guarde este dia para adoração a Deus. Outras pessoas dizem, eu não preciso ir para a igreja, eu cultuo a Deus em qualquer lugar. Muito bem. Frase aparentemente bonita, né? Espiritual. Pena que não tem biblicidade nenhuma. Deus sempre escolheu um local para que o seu povo se reunisse para o adorar. O primeiro local foi o Éden, que era uma espécie de tabernáculo, onde o homem e a mulher tinham acesso a Deus, no local instaurado para isso. Caiu-se, infelizmente, o homem e a mulher. Mas Deus logo procurou manter um local para um encontro entre ele e o seu povo. Estabeleceu-se o tabernáculo. Muito bem. Avançou-se, estabeleceu-se o templo. Muito bem. Figuras de Cristo, que é o grande templo de Deus. Ele é o encontro da humanidade e Deus. E o que fizeram os apóstolos quando veio Cristo? Abandonaram o templo? Claro que não. Leia o livro de Atos. Você verá que os apóstolos continuaram frequentando o templo e também tendo reuniões com a igreja no primeiro dia da semana. Meus irmãos e irmãs, o autor de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar. Então, muito cuidado com algumas ideias que parecem espirituais, mas são satânicas, porque tentam nos desviar da verdade. Deus não nos quer espalhados, pensando que cada um vai cultuar a seu bel prazer e seu modo, tendo a presunção de pensar que as suas igrejas, as suas orações devocionais são superiores às orações impetradas aqui pela igreja de Cristo reunida. Nós somos o corpo de Cristo, coletividade. Nós invocamos o nome do Senhor. O Senhor disse que a sua presença estaria aqui quando houvesse uma reunião em seu nome. Então não podemos cair numa ideia aparentemente espiritual que quer nos levar a esvaziar a igreja do Senhor. Isto não é espiritual, meus irmãos e irmãs, isto é satânico. Aparência de espiritualidade, mas não o é. Tomemos cuidado, meus irmãos, estamos numa batalha nestes dias. O mundo quer nos corromper.